E aí, galera, tudo tranquilo? Hoje a gente começa o estudo sobre as funções inorgânicas. Como vocês podem ver aqui ao lado, a gente vai falar de ácidos, de base, sais, óxidos, hidretos e peróxidos. Lógico, no vídeo de hoje a gente só vai falar um pouquinho sobre os ácidos, tá? A gente começa, não terminamos em um vídeo só, a questão dos ácidos. É um tema longo, então a gente vai cortar aí em pequenos vídeos para que seja mais confortável para vocês. Perfeito? O que a gente vai estudar então sobre ácidos hoje, Alex? Hoje a gente vai estudar a definição desses caras, a classificação e as reações de ionização. Depois no próximo vídeo a gente fala de nomenclatura, mas é importantíssimo que primeiro a gente saiba sobre quem a gente está falando antes de tratar da nomenclatura dessas funções tão lindas e que o vestibular gosta tanto. Bora lá para a aula? Muito bem, crianças, sem muitas delongas, vamos falar de ácidos segundo Arrhenius. Tá? Existem outras classificações de ácidos, como ácidos de Bronsted-Lowry, ácidos de Lewis. Hoje a gente vai falar dos ácidos mais famosos, que são os ácidos segundo Arrhenius. Arrhenius testava se compostos eram bons condutores ou péssimos condutores. Aos bons condutores ele chamou de eletrólitos. Perfeito? E dentre os eletrólitos estão os ácidos, que são compostos que, mesmo sendo covalentes, lembra? Compostos moleculares formam ligações covalentes, eles se ionizam, que é o que a gente vai discutir nesta aula. Então a definição de Arrhenius foi a seguinte: ácido ou ácidos são compostos que em solução aquosa, quando estão dentro da água, liberam H+. Então liberam como único cátion, uma única parte positiva que sai desses compostos é o íon H+. Legal? Por exemplo, HCl em água, cuidado, tá? Na definição de Arrhenius, não pode estar fora da água. A definição diz que o ácido é um composto em solução aquosa. Legal? Então aqui a gente tem H+, e Cl-. Tá? O ácido sofre ionização, quebram-se as ligações covalentes que unem hidrogênio ao ânion desse ácido, a parte negativa, e aí a gente tem íons sendo formados, né? H+, e a parte negativa, que é o ânion. Tranquilo? Pois bem, como que se classificam, se dividem os ácidos? Existem várias classificações, galera. Classificação quanto à fórmula, que é essa que a gente vai ver agora, classificação quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis e quanto à força. Hoje a gente vai ver as duas primeiras. Quanto à fórmula, a gente tem essa daqui, ó. Ácidos podem ser classificados como hidrácidos. Quando que eles são hidrácidos? Quando eles não têm oxigênio na fórmula. Por exemplo, HF, HCl, HBr, HI, os ácidos do grupo 17, H2S, HCN. E se eles têm o oxigênio na fórmula, eles são os oxiácidos. Então a gente tem vários exemplos, tá? Segue alguns aí para vocês. Podem ver que em todas essas fórmulas que eu coloquei aqui embaixo, a gente tem molequinhas com oxigênio, certo? Outra característica legal para você ficar ligado é que as fórmulas moleculares dos ácidos, essas que vocês estão vendo aí na lousa, elas todas começam com o hidrogênio, certo? Então é fácil de identificar se um composto é ou não é um ácido. Legal? Então, por exemplo, HF, HCl, HBr, HClO4, H2SO4, seja ele um hidrácido ou um oxiácido, as fórmulas começam com o hidrogênio. Maravilha? Muito bem. Sabendo desta classificação entre os que têm e os que não têm oxigênio na fórmula, a gente consegue falar um pouquinho sobre a reação de ionização. Galera, essa reação tem esse nome de ionização porque, como eu já falei para vocês, ácidos são compostos covalentes. As ligações lá que formam a molécula do ácido são ligações covalentes, então são moléculas. Mas quando em água, devido à diferença de eletronegatividade do hidrogênio para outra parte da molécula, essas ligações covalentes se rompem e a gente forma íons. Então o ácido se ioniza, ele se transforma em íons quando em solução aquosa. Aqui a gente tem o exemplo do HCl, pode ver que o ácido, né, clorídrico HCl ou cloreto de hidrogênio, como está gasoso aí, ele tem um hidrogênio, então ele forma um H+. Se você pegar estes outros ácidos como exemplo, ó, H2S tem 2 hidrogênios, forma 2 H+, e por consequência a parte negativa é 2-, certo? Essa parte é muito importante se você tem dificuldade com a ionização. A quantidade de hidrogênios que sai do ácido, como H+, é a mesma carga negativa do ânion, tá? Então Cl-, S2-, olha o H3PO4, ó, H3.
Saem 3 hidrogênios, então fica PO4 3 menos. Porque a somatória dos íons tem que dar 0, já que a molécula não tem carga. Maravilha? Tranquilinho? Muito bem. Outra classificação legal dos ácidos é pela quantidade desses hidrogênios que foram liberados em água. Então, por exemplo, o que é um monoácido? O HCl, por exemplo, que tem um hidrogênio só, ionizável, a gente chama o hidrogênio que abandona a molécula quando em água. Diácido, H2S, por exemplo, que a gente viu que formou aqui 2H+. Triácido, H3PO4, a gente viu que forma 3 íons hidrogênio positivo. E existem poliácidos, a gente poderia chamar aqui de tetrácidos, né? Porque esse cara libera 4 hidrogênios, mas acima de 3 aí a gente vai chamar de poliácidos, certo? Então, por exemplo, H4SiO4. Então, 4H+, é um tetraácido, um tetrácido, ou um poliácido, perfeito? Essa classificação é simplesmente quanto à quantidade de hidrogênios que o ácido libera em água. Muito bem, crianças, respire fundo aí porque a gente está só começando o estudo dos ácidos. Vamos falar do nosso último tema de hoje, que são as reações de ionização que ocorrem quando a gente tem que analisar parte a parte. Olha como é fácil, dá um trabalhinho, mas é fácil. Por exemplo, eu pego o H3PO4 e eu vou colocar esse composto em água, certo? Só que aí eu não vou marcar, como a gente viu no slide anterior, que ele forma 3H+, assim de uma vez. Eu quero estudar passo a passo dessa ionização. Se ele tem 3 hidrogênios, eu posso tirar um, e olha como fica a espécie aqui, H2PO4-, porque ele era H3PO4, virou H2PO4. Perdeu uma carga positiva, então aparece uma carga negativa aqui, certo? Se eu pegar esse H2PO4 e fazer uma segunda etapa, eu coloco ele aqui como reagente agora, em água, e tiro mais um hidrogênio, o segundo hidrogênio que ele está perdendo. Então ele vira HPO4 2-, porque é o segundo hidrogênio que ele perde. Então agora 2-. Mas ainda tem um hidrogênio ali, Eu ainda consigo retirar este hidrogênio, então eu faço uma terceira etapa. HPO4 2-, em água, perde um hidrogênio e vira PO4 3-. Opa, acabaram os hidrogênios. Então acabaram as etapas também da ionização por etapas do ácido fosfórico. Depois a gente vai ver essa nomenclatura dele, certo? Então só tomem cuidado com um pequeno detalhe. A primeira espécie formada aqui, H2PO4-, é o reagente da segunda reação, H2PO4-. Perdeu mais um hidrogênio, HPO4 2-. Então esse produto da segunda etapa é o reagente da terceira. Quantas vezes eu faço isso, Alex? Até acabarem os hidrogênios da espécie, certo? O ácido fosfórico tinha 3 hidrogênios a princípio, então ele passa por 3 etapas de ionização. Beleza? Olha os caras que são iguais aqui, H2PO4- é igual ao H2PO4- lá da primeira reação. Então eu posso cancelar, porque eu vou somar as 3 etapas agora, HPO4 2- é igual ao HPO4 2- na etapa 2 e na 3. Por que eu fiz isso? Porque eu estou fazendo agora uma somatória de etapas. Então, tudo que tem antes da seta, eu somo todos os meus reagentes. Tudo que tem depois da seta, eu somo todos os meus produtos. Mas como eu estou somando equações, eu não preciso ficar com reagentes iguais a produtos, né? Eu não posso dizer que o reagente A formou o produto A. Eu tiro eles da reação, porque não houve transformação. Ok? Então, antes da seta sobrou para mim H3PO4. Depois da seta, 3 hidrogênios positivos, 3H+, mais o PO4 3-, já que essas espécies que estão cortadas aí em vermelho a gente cancelou, porque elas são iguais antes e após a reação começar e terminar, certo? Essa é a parte talvez mais confusa, né, do estudo dos ácidos, que é essa ionização parte a parte, que a gente chama de ionização por etapas, mas não é difícil, galera. Se você não entendeu, depois volta um pouquinho essa parte do vídeo, assista de novo, assista outra vez, até você conseguir compreender o que aconteceu aí. Não é difícil, tá? É questão de pegar o jeito que você vai conseguir. Algumas exceções que são importantes, mas não muito, tá? Por exemplo, aqui a gente tem esta última molécula que apareceu aqui, é o H3PO4. Tá vendo que tem 3 hidrogênios aqui branquinhos? PO4. É a molécula que a gente usou aqui no último slide. Os 3 hidrogênios estão marcados com essa
nuvenzinha branca, porque eles estão ligados ao oxigênio, aos oxigênios da fórmula, certo? Como a gente pode ver aqui, ó. Só sai de um ácido, galera, os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. É isso que a gente chama de hidrogênios ionizáveis. Se em algum momento você viu uma molécula que tinha 10 hidrogênios, mas só um formou H+, é porque ele era o único que estava preso a um oxigênio. Era um hidrogênio ionizável. Olha este outro ácido, bem parecido com o primeiro que a gente analisou, H3PO3. E esse outro é H3PO2. Percebe? H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Eu estou tirando oxigênios das fórmulas. Conforme eu arranco os oxigênios dessas fórmulas, eu diminuo o número de hidrogênios ionizáveis. Por quê? Nesse primeiro que a gente testou aqui, ó, os 3 hidrogênios estavam presos ao oxigênio, forma 3H+. Na segunda espécie, que é essa do meio, 2 dos seus 3 hidrogênios apenas estão presos ao oxigênio. Então, embora ele tenha 3 hidrogênios, só forma 2H+. E esse da ponto primeiro aqui, que está escrito monoácido, é pior ainda, porque ele também tem 3 hidrogênios, mas só um está preso ao oxigênio. Então ele é um monoácido, ele só forma 1H+. Essas são exceções, além dos ácidos carboxílicos, né? Que também só perdem o hidrogênio da carboxila, aquele OH, lembra dos ácidos orgânicos, C-OH? É só aquele hidrogênio que sai em água de uma maneira muito fácil. Então, as exceções existem, mas não são motivo de grande preocupação, não, tá bom? Pensem mais em fazer, em acertar as reações de ionização que a gente viu anteriormente, que elas são mais importantes. Ionização completa é só uma maneira de escrever. É a última coisa que a gente vai falar agora, mas é só uma maneira de escrever a reação. Funciona assim, ó. A gente viu até agora a formação desse carinha aqui, ó, um íon H+. Mas o íon H+, ele não é estável. Por quê? A gente viu anteriormente em outros conteúdos que o hidrogênio ele é estável igual ao hélio, com 2 elétrons. Lembra da teoria do octeto? O hidrogênio, como é pequenininho, ele é semelhante ao hélio, ele se estabiliza com 2 elétrons. O H+ não tem elétron nenhum. Então, o H+, que é liberado por um ácido, na verdade ele se junta com a água, ele faz uma ligação covalente coordenada, que a gente chama de dativa, né? Com 2 desses elétrons do oxigênio da água e forma essa espécie esquisita aqui, ó, que é o íon hidroxônio, que é H3O+, como está em destaque aqui em amarelo. Vixe, Alex, agora fico confuso, não entendi nada. Olha para essa reação para essas reações completas, ó. A primeira, uma de cada vez. HCl, eu marquei o hidrogênio dele em laranja. Anteriormente a gente estava escrevendo assim, ó, HCl, em cima da seta escrevendo uma molécula de água, H+Cl-. Mas a água é um reagente dessa reação. Então a gente precisa entender que a água faz parte da reação química. Então a maneira mais completa de se escrever a reação de ionização é essa daqui, ó. Você colocar HCl mais água. O H+, ele não é estável, então ele se junta com a água e forma H3O+. A única coisa que muda é que ao invés de ficar escrevendo H+, que é uma maneira simplificada, a gente vai escrever a maneira completa, que é mostrando o íon H3O+. Certo? Olha o ácido nítrico aqui, ó, o hidrogênio dele marquei em verde para vocês. Se junta com a água, forma H3O+, NO3-. Aí se tiver mais hidrogênios no ácido, a mesma história, ó. Tenho 2 hidrogênios, eu não formaria 2H+? Então eu junto eles com 2 águas e formo 2H3O+. E a espécie negativa 2-, porque perdeu 2 cargas positivas. Certo? Não é complicado também, galera. É só uma maneira mais completa de escrever. É muito importante para exercícios dissertativos, para exercícios mais complexos, que você escreva a reação de uma maneira completa, tá? A gente se acostuma a colocar água em cima da setinha, mas ela é um reagente da reação. É importante a gente não esquecer disso. Perfeito? Olha que palavra linda aí, ó. É o fim. Mas você sabe que é o fim do começo. Será que existe isso, o fim do começo? Mas tá valendo, né? A gente terminou o que hoje? Hoje a gente só terminou de ver a classificação e as reações de ionização, tá? Em breve tem nomenclatura sobre esses caras aí. Beleza, crianças? Então, dentre essas 6 funções inorgânicas que estão aqui para você, a gente começou a estudar a primeira e em breve a gente termina a falar um pouquinho sobre ácidos, tá bom? As próximas funções aí nos próximos vídeos, nas próximas semanas, se tudo der certo. Beleza? Bons estudos, deixem seus comentários aí, suas dúvidas, me chamem no WhatsApp, no Facebook, aonde você quiser,
que com certeza a gente vai estudando junto e ficando sem dúvidas. Tchau!